Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje, quinta-feira, nós temos aula de língua portuguesa, né? E, a tia vai aproveitar, como hoje a aula é curtinha, vai aproveitar para explicar a folhinha de ciências, tá? Que não deu tempo na nossa última aula, então a tia vai estar explicando para vocês hoje também. Mas eu vou começar com língua portuguesa. E o que ficou para a gente fazer hoje foram as páginas 32 e 33 do nosso livro de atividades, tá? Então pega o livrinho aí de vocês e acompanha com a tia aí, tá bom? Página 32 e 33 de língua portuguesa, tá? Então vamos lá, pessoal. O Mundo de Descobertas, que é o nome da nossa unidade, né? Agora a gente vai fazer atividades sobre essa nova unidade que a gente está entrando. Substantivo simples e composto. A tia já explicou, né, na nossa última aula, que o substantivo simples ele é formado apenas por uma palavra, né? E o substantivo composto não, ele reúne duas palavras para dar um novo sentido, né? Dar um novo nome para alguma coisa, para algum objeto, para uma flor, para algum ser vivo, enfim, para algum doce. Então, o substantivo composto ele tem uma junção de palavras para poder dar um novo sentido. Então, aí, de acordo com essa informação, leia as palavras do quadro e separe-as nas colunas conforme indicado. Então, nós temos aqui algumas palavrinhas, né? Alguns substantivos simples ou compostos, e vocês vão estar classificando essas palavras aqui de acordo com o substantivo que ela é, né? Então, no caso, pé de moleque é o nome de um doce formado por mais de uma palavra. Então, é simples ou ele é composto? Você vai escrever. Pedra, será que é um substantivo o quê? Simples ou composto? Aí você vai escrever. E assim por diante. Você vai fazer isso com todas as palavrinhas do quadro. Passatempo, moleque, rua, ferro, guarda noturno, barriga, roupa, amor perfeito, aguardente e mal me quer, tá bom? Então vocês vão fazer isso com todas essas palavrinhas que estão aqui no quadro. Vamos classificá-las aqui. Na segunda questão, está escrito assim: assinar as palavras que são substantivos compostos. Então você vai fazer um xizinho apenas nas palavrinhas que são substantivos compostos, tá bom? Só fazer um xizinho. Então, por exemplo, guarda-sol, né? Será que é? Pássaro azul, será que é? Aí eu não sei, pensa aí. Guarda-sol, pássaro azul, armário, pontapé, couve-flor, dia da semana, pernilongo, contra-ataque, pão de ló, pé de feijão. Vocês têm que prestar atenção que tem algumas palavrinhas aqui que estão ali para te enganar, tentar te enganar, tá bom? Então você tem que prestar bastante atenção. Bem te vi, noite, bem me quer, estrela, para-choques, quebra-cabeça, vaca de leite, pombo-correio, terça-feira, bate-papo, arco-íris. Então, vocês vão estar aí tentando adivinhar quais são os substantivos compostos, tá? Só lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a tia, que a tia manda um áudio rapidinho te explicando de novo o que são substantivos simples e compostos, tá? E presta atenção, porque tem palavrinha aqui que vai querer te enganar, hein? Presta atenção. Na página 33, a gente vai falar dos significados das palavras, né? Porque a pesquisa no dicionário em si é uma coisa muito importante e hoje em dia as crianças estão deixando muito de fazer, tá? Então é muito importante a gente saber manusear o dicionário. É muito importante. Então, eu gostaria que se vocês estivessem em casa aí, vocês pegassem um dicionário para vocês estarem pesquisando as palavrinhas que a gente vai estar falando agora, tá bom? O significado delas. E se você não tiver, tenta procurar no Google ou pegar emprestado com alguém, tá bom? Que você precisa ter esse hábito de manusear o dicionário, tá bom? É muito importante. Vamos lá. Primeira questão. Encontre no dicionário 2 significados para cada uma das palavras a seguir e registre-os nos espaços correspondentes. Então, manga. Manga tem 2 significados na língua portuguesa. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Eu gostaria que você pesquisasse esses 2 significados e colocasse aí, tá bom? Letra B. Campainha. Será que pode ser uma coisa e pode ser outra, né? Apesar de não parecer. Mas sim, tem 2 significados. Pesquisa aí e coloca. Letra C. Cesta. Cesta.
E aí, será que tem... Quais são esses dois significados? Letra D, cara. O que o cara... Pode ser o quê? Tem dois significados também, né? Você vai pesquisar esses dois significados e vai colocar aí, tá? Se tiver alguma dúvida, pode chamar a tia. Número 2. Escreva uma frase para cada item do exercício 1, empregando dos significados encontrados. Então, você pesquisou dois significados para manga, campainha, cesta e cara. Você vai escolher um dos dois significados que você pesquisou para cada uma dessas palavras e vai elaborar uma frase. Então, vamos dizer que você achou aí que manga é uma fruta. Então, você vai lá e vai escrever: eu adoro mousse de manga. Vamos dizer assim, entendeu? Você vai escrever uma palavrinha você vai escrever uma frase com o significado da palavrinha manga. Um dos dois, entendeu? O outro eu não vou falar qual é, não, tá? Então, essa atividade de língua portuguesa, ela é bem simplesinha, bem facinha. E você consegue estar fazendo aí com o auxílio de um dicionário, tá bom? Só lembrando que quem não tem um dicionário pode estar pesquisando na internet. Agora a tia vai estar falando sobre a folhinha de ciências, tá? Pega elazinha aí e acompanha a leitura comigo. Vamos lá. A importância do solo foi um dos conteúdos que nós falamos essa semana, né? Nessa semana, e falamos das rochas, né? Na semana passada. No caso, as rochas são aquelas que originam aquele solo. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, vamos lá. O solo corresponde à camada superficial da crosta terrestre, sendo muito importante para o desenvolvimento da vida na Terra, visto que dele retiramos os alimentos necessários para a nossa sobrevivência. Claro, a gente planta, né, os alimentos que nós comemos no solo. Note que utilizamos o solo não somente para a produção da alimentação, mas também como matéria-prima para diversas construções. Né? A gente constrói as nossas casas, os prédios, as rodovias, tudo em cima de um solo. Né? Nada fica voando, flutuando. Além disso, o solo possui importantes funções, desde o armazenamento e escoamento e infiltração da água na superfície, sendo um componente fundamental para o desenvolvimento de diversos ecossistemas. Por esse motivo, o manejo adequado e a preservação do solo tornam-se tarefas essenciais, já que é um recurso natural não renovável, ou seja, é limitado, um dia pode acabar. E a exploração desenfreada pode acarretar muitos problemas futuros. Claro, se a nossa água acaba, né, se a nossa água pura acaba, o que vai ser de nós, né? Nada, nós vamos acabar morrendo por falta de água. Então a gente precisa ter bastante cuidado na hora de usar a nossa água. Inclusive, é o que a gente sempre fala em nossas aulas, né? De questão de desperdiçar água, a gente tem que evitar. Se vira uma torneira pingando, a gente precisa lá fechar, tentar consertar, na verdade, evitar ficar dando descarga toda hora. Claro que você não vai deixar nada ali de surpresa para ninguém, né? Mas você tem que evitar ficar dando descarga, porque descarga gasta muitos litros de água, né? De vez, evitar escovar os dentes com a torneirinha fechada, né? Evitar deixar aberta. Enfim, uma série de coisas que a gente pode fazer para poder evitar o desperdício da água, que esse é o bem mais precioso que a gente tem. Então vamos lá. Primeira questão. Em nossas aulas, vimos como o solo se forma, os nutrientes que ele possui, seus tipos e etc. Mas de acordo com o texto, o que é solo? Então aqui nesse textinho que a gente acabou de ler, você vai encontrar a definição de solo. Você vai encontrar, né, o que é o solo. E aí você vai estar pegando do textinho e respondendo aqui a primeira questão, tá? Segunda questão. Observe a imagem a seguir. Ela mostra como o solo é formado. Com base em nossos estudos, marque a alternativa que melhor explique esse processo. Então, antes de vocês irem lá para outra folhinha e ler, né, cada processo e escolher o melhor, eu vou falar para vocês. Aqui, ó, nós temos aqui um esquema. Nós temos a rocha que originou esse solo. Aqui nós temos o começo, o início do desgaste desse solo, que aí é chamado de solo jovem, é um solo que está sendo formado, né? Tem pouco tempo que está formado, e aqui já é um solo mais maduro, que já tem a presença de vida, né?
aqui nas camadas mais superiores, né? Camada rica em humus, né? O humus é o nutriente, é a matéria orgânica daquele solo que torna aquele solo fértil, que torna aquele solo bom para o plantio. É o humus, é o solo umífero, né? Então, nós temos aqui esse processo. E aí você vai virar a folhinha e ali vai ter 3 alternativas, letra A, letra B e letra C, que você vai ler com bastante calma e vai escolher qual que está explicando da melhor forma o processo de formação do solo, tá bom? Então, primeiro, as rochas dão origem às plantas e são essas plantas que fazem surgir o solo? Será que é isso? Letra B. A ação da chuva, dos ventos, do gelo e do granizo causa o desgaste da rocha, que a transforma em pedaços menores. Esses pedaços se juntam com restos de animais e plantas mortos e constroem o solo. Será que é essa? E letra C. A rocha é transformada em solo em pouco tempo. Esse processo ocorre porque no solo há vários seres vivos. Então, será que o processo de formação do solo é uma coisa rápida, que acontece assim em instantes, ou é uma coisa mais demorada, né? Aí vocês escolham aí a melhor opção e marca para mim. 3. Em alguns lugares, as plantas crescem saudáveis e em outros não. Isso acontece porque alguns solos são mais férteis que outros. Quando um solo é considerado fértil? Então a tia estava falando com vocês aqui anteriormente que que existe o humus, né? O humus é a matéria orgânica, é aquilo que torna o solo fértil. Então a sua resposta vai ter que ser baseada mais ou menos por esse caminho, tá? Então quando um solo é considerado fértil? Quando nós temos bastante matéria orgânica naquele solo, bastante humus, né? Então, baseie sua resposta mais ou menos por esse caminho. Pode pesquisar no livro também, que lá tem um respaldo bom para vocês. 4. A variedade do solo depende do tipo e da quantidade de substâncias mineral e da ação do clima e dos seres vivos sobre esses materiais. Sobre os diferentes tipos de solos, relacione as colunas. Então, nós temos aqui 3 tipos de solo que nós já estudamos e aqui 3 definições que você vai ler e vai tentar relacionar um solo ao outro. Então, por exemplo, solo arenoso é aquele solo rico em areia. Solo argiloso é aquele solo rico em argila. E o solo umífero é aquele solo rico em matéria orgânica, rico em humus, tá? Você vai ler aqui, vai lembrar o que a tia já explicou para vocês sobre o que é como é formado cada tipo de solo e vai marcar. Se o solo arenoso for na primeira definição, você vai colocar o número 1 aqui. Se o solo argiloso for a terceira definição, você vai colocar o número 2 aqui, tá? E assim por diante. Então, e eu botei um recadinho para você aqui, ó. Você é muito inteligente, confio no seu potencial. Eu confio em você. Então, eu sei que você vai acertar tudo, tá? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a tia Amanda, ok? Eu amo muito vocês, estou morrendo de saudade e eu espero que vocês, assim, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar tudo que a tia tá falando, tá bom? Beijo para vocês e até amanhã.